nos auxiliar no nosso crescimento espiritual. Que assim seja. Então, hoje nós vamos falar sobre a grande transição. Então, refletindo no momento em que o planeta está passando, onde observamos tanto sofrimento, né? Onde o suicídio, a depressão campeiam no mundo, né? E essa a leitura que nós vamos fazer hoje, essas reflexões, é baseada numa página que foi psicografada pelo querido médium Divaldo Pereira Franco, em 30 de junho, no Rio de Janeiro, no ano de 2006. E essa página também foi publicada na revista Presente Espírita, do mês de setembro e outubro de 2006. Essa revista Presente Espírita, ela é da Mansão do Caminho, né? Então, a mentora começa a sua psicografia, né, nessa mensagem, ela diz que se opera na Terra a grande transição, que a gente já vinha esperando, que o Espiritismo trouxe há mais de um século. E nós vemos o nosso planeta sofrido, tendo modificações importantes, tanto na sua estrutura física, como na sua estrutura moral. Então, esse momento que a Terra está passando já foi anunciada por Jesus, foi anunciado pelos missionários que vieram depois de Jesus, né? Então, o próprio Espiritismo, né? Allan Kardec, na Gênese, né? Tem um capítulo sobre a transição planetária. Então, todos esses momentos já foram profetizados, né? Então, nós agora estamos vivenciando esse momento que nos foram anunciados há tantos séculos. E os espíritos, e ela diz então que espíritos que habitam estão lentamente sendo substituídos por outros mais elevados. É a reciclagem, que vão impulsionando o nosso mundo rumo a um progresso moral, rumo à sua evolução. Então, me recordo de uma palestra, o Divaldo disse que perguntou para Joana de Ângeles, minha irmã, eu não consigo ver como é que a Terra vai mudar. Parece um caos, ela disse, meu filho. Em 2 gerações, a Terra muda. Os maus saem e os bons chegam. E nessa reciclagem, a Terra muda. E é o que nós estamos vendo, né? Então, é isso que ela está falando aqui, né? Serão substituídos por outros espíritos mais elevados aqui em nível moral, né? Ela diz que aqueles espíritos que são insistentes no apego excessivo à matéria, nos demandos da sensualidade e vileza, ódio, estão sendo recambiados lentamente para mundos inferiores, onde eles enfrentarão as consequências dos seus atos asquerosos. Então, não há punição, porque se a Terra está passando por um momento de transição, como a mentora nos diz, que espíritos mais elevados estão reencarnando na Terra, já não encontrarão sintonia espíritos que ainda se aprazam no mal, né?
como ela diz aqui, aqueles que estão excessivamente pegos à matéria, na sensualidade, no ódio, eles vão reencarnar em mundos compatíveis com as suas tendências, né? E lá eles estarão levando todo o conhecimento da tecnologia do século XXI, dos momentos que aqui vivem, e ajudarão aquele planeta onde estiverem reencarnados a evoluir, né? E eles, se melhorando, poderão reencarnar, voltar na Terra, né? Que é esse o processo. E a mentora continua, então, dizendo mas que lá, esses mundos inferiores, terão a oportunidade de fazer nascer dentro de si essa visão maior, a necessidade de ser melhor, de progredir, e também irão poder contribuir com aquilo que já conquistaram em si mesmo e com aquilo que já desenvolveram para aqueles irmãos que se encontram lá na retaguarda, né? Então, se a gente for ver quando o nosso planeta também estava em mundo primitivo, também se deu esse processo. O planeta de Capela, que é uma estrela muito distante aqui da Terra, estava passando por esse processo, mudando de mundos de prova e expiação para um mundo de regeneração. E alguns milhares de espíritos lá estavam impedindo esse progresso, né? Eles não tinham feito essa conquista moral. E eles, então, são direcionados a reencarnar na Terra, né? Então, eles trazem com eles todo o conhecimento e avançam, porque deixam na Terra evolução, né? A roda, a mesa, nós vemos as pirâmides, né? Tantas construções que foram feitas naquela época que trouxeram para a Terra, ajudando no processo da evolução, né? Então, muitos regressaram de volta à capela, né? E muitos ainda estão por aqui, segundo os espíritos nos dizem. Então, a mentora continua dizendo que existe também aqueles espíritos que se encontram nas regiões inferiores há tanto tempo, e eles estão tendo a oportunidade de reencarnar uma vez mais aqui no planeta, para poderem desfrutar da oportunidade de trabalho, de aprendizado, modificando os hábitos infelizes e ter a oportunidade também de serem transferidos para outros locais de acordo com a sua estrutura nesse momento. Então, o que a mentora nos diz aqui é que espíritos de regiões inferiores estão reencarnando como a última oportunidade, porque a Terra está passando de prova e expiação para regeneração. Então, Jesus está dando oportunidade desses irmãos virem, olha, é a última chance. Vocês vão reencarnar na Terra e vão aprender a se melhorar. Mas se não fizerem, reencarnarão em mundos inferiores, né? Porque eles jamais poderão dizer que nunca tiveram uma chance. Então a chance está sendo dada. E é o que a gente tem visto, muitos espíritos reencarnando no nosso planeta, espíritos muito ligados às drogas,
aos crimes, né? Jovens de 10, 11, 12 anos traficando droga. E com eles trazem a cultura da onde eles viviam, a música, a maneira de se vestir, né? Então, a gente vê que é uma outra leva de espíritos que estão reencarnando nos 4 pontos do planeta. E eles estão tendo essa chance de se melhorarem, né? E se não melhorarem, eles vão reencarnar em mundos onde eles têm afinidade. Então, ela continua dizendo que os espíritos nobres, missionários do amor e da caridade de outras esferas estão reencarnando na Terra para tornar essa fase de luta iluminativa, mais amena, proporcionando condições dignificantes que estimulem o avanço e a felicidade. Então, a gente tem notícias que de Valdo, 2025, Francisco de Assis estará reencarnando na Europa para reconstituir a Igreja Católica. E com ele virão centenas de espíritos para ajudar, né, nesse trabalho, aonde o Evangelho do Cristo será trazido na Europa para aqueles que sofreram danos, sofreram barbaridades em nome do Cristo. Então, hoje, a gente já pode ver que muitas pessoas que não queriam ouvir falar do Cristo já estão vendo de uma maneira diferente, porque nós temos dentro da Igreja Católica o Padre Francisco, que é um exemplo de homem, né? Então, ele realmente está vivenciando os ensinamentos do Cristo. E é assim que Jesus espera que cada um de nós possamos vivenciar os ensinamentos, não só falar, mas poder vivenciar, né? Então, essa será o maior exemplo que nós poderemos dar sobre o cristianismo. Então, esses espíritos nobres, missionários, estão vindo de outras esferas para trazer o amor, né? Vivenciando, a gente já tem visto aí crianças pequenininhas falando de Deus, falando de Jesus, nas áreas das artes, né? A música maravilhosa. Então, a gente vê que esse processo já está começando, já faz, olha, vejamos que a mentora psicografou essa página em 2006, né? Nós estamos em 2020, então são 14 anos atrás, ela já estava falando desses momentos que nós estamos vivenciando, né? Então, diz a mentora que não são somente os cataclismos físicos que hão sacudir o planeta, como estamos observando, e são resultados da lei de destruição, né? Que é uma das leis que está no livro dos Espíritos lá, nos explicando como é que isso acontece, por que isso acontece. E da mesma maneira que ela diz aqui, de uma maneira tão poética, da mesma maneira que o outono que derruba as folhas das árvores para prepará-la para o inverno, mas que logo depois da primavera vem a brotar novamente, todos os seus ramos em plenitude. Então é isso que a Terra está passando. Parece que está um caos, que nada vai se resolver,
mas é como se fosse as folhas do outono caindo, né? Ela fica, os galhos secos, mas estão se preparando para o inverno e logo mais depois do inverno para a primavera, onde irão florescer, né? Os seus ramos em plenitude. Então, é isso que a mentora nos traz e a gente pode, então, realmente entender que dentro das leis de Deus não existe destruição, é só evolução, né? Então, tudo está no processo progressivo. Então, a gente vê que os combates se apresentam individuais e coletivos. A loucura decorrente do materialismo. Ela diz que tudo isso tem tomado proporções alarmantes no nosso planeta, né? Vemos os lares se desfazendo, os relacionamentos afetivos com muitas dificuldades, as oficinas de trabalho se transformando em locais de competição desleal, e nas ruas do mundo transforma-se em campo de lutas perversas, de crime, né? Então ela diz que essas ocorrências são apenas o começo dessa grande transição. A fatalidade da existência humana é a conquista do amor, que proporciona plenitude. Então, todo esse processo que nós estamos vendo de muita dor ainda é um processo, mas a fatalidade é o amor, né? Então, a Terra, daqui mais 30 anos, 40 anos, será um mundo aonde nós já não iremos experimentar guerra, crimes, né? Ainda haverá mal, mas não o mal como a gente conhece aqui, né? Estará predominando o amor. E Joana continua, e ela diz: há em toda parte uma destinação inevitável que expressa ordem universal e a presença de uma consciência cósmica atual. Então, as leis de Deus regem o universo, né? Então, nós somos convidados a fazer parte desse banquete. Estamos sendo convidados a nos transformarmos moralmente, sermos pessoas melhores, fazer esse exercício do autoconhecimento, cuidar dos nossos sentimentos que são menos nobres, como o egoísmo, né? O orgulho, a inveja, o rancor. Então, se eu já tenho consciência que eu tenho esses conflitos em mim, esse lado sombra, eu vou trabalhar nele como? Trazendo o Evangelho de Jesus para dentro de nós, ajudando sempre aquele que nos procura, sempre estendendo a mão. Estamos vendo agora na época da pandemia, será que eu pensei no meu vizinho, que é de idade, ou que está doente, que não tem condição de fazer uma compra? Será que eu me ofereci para fazer isso? E se eu não posso fazer, será que eu não direcionei alguém que pudesse ajudá-lo? Então, são esses movimentos de amor, de fraternidade, que vai transformar a Terra. Então, sejamos nós voluntários para esse momento. Vamos trabalhar no bem, vamos auxiliar todos que nos procuram, né? Sermos pessoas mais
dóceis para com o próximo, né? Saindo do nosso egoísmo, em vez de pensar muito em mim, e pensar no outro. Que toda vez que eu estiver fazendo esse movimento de me deixar de lado e trazer a importância do meu irmão, eu estou realmente trabalhando nesses sentimentos. E assim, exercitando essas virtudes, é que eu irei transformar o meu espírito num ser melhor. Então, ela diz que as leis da vida, elas são muito firmes nesse sentido, né? Ela está falando aqui sobre a sementeira, né? Tudo aquilo que eu faço, um dia eu vou colher, né? A lei de causa e efeito. Nós todos somos inseridos nas leis de causa e efeito, que é uma lei que rege o universo, que são as leis de Deus. E nós trazemos essa lei na nossa consciência. Então, tudo que eu faço, ela tem uma reação. Então, ela diz que essas leis da vida, elas são muito firmes nesse sentido. Toda objeção que nós fazemos se converte em aflição. Mas, da mesma maneira, o progresso é inevitável. Aquilo que não é conquistado através do dever, vai ser pelo impositivos estruturais de que o mesmo se constitui. Então, não adianta. Eu não posso mais ser rebelde. Eu tenho que realmente aceitar as leis e não ir contra elas. Ter consciência que todo o meu ato está sendo registrado em mim. Todo bem que eu faço é o bem para mim mesmo. Eu estou me auto-iluminando. E o mal que eu faço é o mal para mim mesmo, porque eu estou inserida nessa lei de causa e efeito, então eu não estou fazendo mal para o outro, é um mal para mim mesmo. Então a mentora segue dizendo que a melhor maneira de compartilhar conscientemente a grande transição é através da consciência de responsabilidade, da responsabilidade pessoal, né? Realizando as mudanças íntimas, né? Que é esse autoconhecimento que se torna própria para a harmonia do conjunto. E ela diz que nenhuma conquista exterior será lograda se não proceder da paisagem íntima, nas quais estão instalados nossos hábitos. Aqueles hábitos de natureza pernicioso devem ser substituídos por aqueles que são saudáveis, que proporcionam bem-estar e harmonia emocional. O que a mentora está dizendo sobre a nossa conduta, sobre o nosso pensamento. Toda vez que eu penso mal, eu substituo aquele pensamento por um pensamento bom. Porque nós sabemos que o nosso pensamento ele tem forma, ele tem imagem, ele cria e ele tem vida. Então, se eu penso mal de alguém, eu estou criando ao meu redor esse miasma, essa marca, que é assim que os espíritos nos conhecem, pelo nosso pensamento, porque tem forma, é uma imagem. Então, eu vibro naquele pensamento. Então, vamos vibrar em pensamentos nobres, porque iremos atrair espíritos nobres, né? Então, ela diz que é importante fazer essa mudança, atitudes também. Se eu tenho atitudes de natureza perniciosa,
elas devem ser substituídas por aquelas que são saudáveis, que proporcionam bem-estar e harmonia emocional. Diz a mentora que a mente que se encontra, que é na mente que se encontra a chave para que seja operada a grande mudança. Porque tudo começa no pensamento. É no meu pensamento que eu estou instalando a vontade de melhorar, a vontade de me tornar uma pessoa melhor. Então, tudo começa no pensamento, né? É a vontade impulsionando ali, né? Essa energia que é o pensamento e a vontade. Então, quando nós temos o domínio sobre ela, os nossos pensamentos podem ser canalizados, né? Ela está falando sobre a mente, né? Quando nós temos o domínio sobre ela, a mente, nossos pensamentos podem ser canalizados de maneira edificante, dando lugar a palavras corretas e atos dignos. Então, postura, hábitos de ter palavras boas, de ter, não usar palavras chulas, de não falar palavrão, né? Que tudo isso mostra ainda o nível de espírito em que está se colocando, né? Então, ter hábito de conversas salutares, falar de coisas boas, não é? E se não tem nada para falar, então não fala nada, né? Temos o hábito da prece, que a prece é maravilhosa, que sempre está nos conectando com o mundo espiritual, né? Então, isso é um hábito que nós temos que ter na nossa vida, o ato do evangelho no lar, o hábito do evangelho no lar, as orações pela manhã, antes de deitar, e durante o dia sempre lembrar de Jesus. Quantas vezes eu fizer isso, que bom eu vou estar conectando, sempre levando nossos pensamentos a Jesus, falando uma palavra em, em louvor a Jesus. Tudo isso são hábitos que vão nos direcionar para uma conduta de vida melhor. Então, ela diz que quando quando o indivíduo que se renova moralmente contribui de forma segura para as alterações que se vêm operando no planeta. Então, o indivíduo que se renova moralmente, ele está contribuindo para o progresso do planeta, porque através dessas vibrações é que nós iremos mudar a psicosfera da Terra. Lembramos nosso lar quando Lísias está com André Luiz e diz: André, aqui nós não pensamos mal, nossos pensamentos aqui são pensamentos edificantes. Nós só temos palavras nobres, nós nos direcionamos um ao outro com carinho, com amor, sempre auxiliando, e sempre usamos palavras, e o pensamento é assim, porque é assim que o nosso lar é construído. Ele é um mundo espiritual, aonde essas vibrações já existem, porque os espíritos que lá habitam já criaram essa psicosfera. Agora vejamos os mundos inferiores, o Vale do Suicida, aonde existe dor, sofrimento, escuridão, bebidas, drogas, tudo isso são frutos da mente daqueles espíritos que lá estão. Então, nosso pensamento cria. E nós temos que ter responsabilidade com aquilo que nós pensamos. E é o que a mentora
nos ensina. Toda vez que eu pensar mal, eu substituo aquele pensamento por um pensamento bom. E com esse exercício, eu vou criando o hábito de falar e pensar bem. Então, é importante a gente ter essa consciência de que o nosso pensamento tem forma, ele cria, né? Então, nós estamos num planeta já entrando na regeneração, então vamos orar, pedir a Jesus, pensar bem, olhar os passos, observar as flores. Nós estamos aqui em Londres, esses parques maravilhosos, esses canteiros que a gente vê, né? Então vamos olhar para aquilo e lembrar a frase de Joana: as flores são o autógrafo de Deus para que as criaturas saibam que Ele existe. Então, nesses pensamentos, eu estou fazendo a minha reforma, né? E trazendo bem-estar para mim mesmo. Uma música que nos toca a alma, né? Tudo isso são elementos que nós estamos trazendo bom prazer para nossa alma. Então, diz a mentora que não é necessário que nós sensibilizemos em demasia, que sofremos com relação a tudo que nos temos vistos de que se opera no planeta, né? Mas especialmente nos tornarmos exemplos de harmonia, de alegria, que nós possamos conquistar esses elementos dentro de nós. E isso vai se refletindo no mundo, porque são as vibrações, né? E lá fora vai se refletindo nasquelas pessoas que nos rodeiam, porque se eu estou feliz, se eu estou numa vibração harmônica, as pessoas que estão ao meu redor também são beneficiadas desses fluidos, né, que nós estamos vibrando, né, naquelas vibrações. Então, a mentora diz que o bem fascina todos aqueles que observam e atrai quantos se encontram distante da sua ação, o mesmo ocorre com alegria e saúde. Então, a gente sabe que quando tem olha, quando a gente viu, quando teve o começo da pandemia, né, os voluntários eram muitos. Eles iam nas casas, faziam compras, levavam para as pessoas idosas que não podiam sair. Então, a gente vê esse movimento que nos emociona, porque a gente fala, olha o amor em ação, né? Se preocupado com o próximo, jovens, né, que estavam ali se dedicando, vimos na medicina, nos hospitais, né, que o NHS estava convidando médicos, enfermeiras para que viesse auxiliar, porque a demanda era muito grande. E quantos foram, né? Então, é esse movimento de amor dessa união é que realmente vai transformar o nosso planeta. E já está transformando, né? Ela diz que são eles que proporcionam o maior contágio que se tem notícia, e não as manifestações aberrantes e afligentes que parecem arrastar as multidões. Mas, como nós vemos que estamos pouco o exemplo de júbilo, aqueles exemplos de desespero acabam parecendo mal. Mas aqueles exemplos de júbilo, como são mais escassos, os exemplos de desespero acabam aparecendo mais e fazendo com que a gente pense que eles são mais fortes,
É aquela coisa, o mal, né? O mal vem de jornal, as notícias más, elas interessam, e o bem, ele fica ali quietinho, o bem é silencioso, o bem ele é quietinho, né? Então parece que o mal tem mais força, que ele está mais, mas não. Ela diz que é uma aparência, né? Mas que não que ele não é mais forte. E ela continua dizendo que, mas segundo a mentora, não é. São justamente o exemplo do bem, aqueles que chamam mais a atenção do ser humano. E é verdade. A gente vê que quando a gente quer fazer um bem, quantas pessoas se unem a nós, né? Porque eles querem também fazer aquilo, participar daquilo, contribuir, né? Então a gente sabe que o bem ele é muito mais forte e está muito mais em evidência do que o mal. A grande transição, ela diz, prossegue e ela se faz necessária. E a única alternativa que nós temos é examinar exatamente as ocorrências, buscar compreender o sentido maior dessas ocorrências e cooperar para que a sombra que tem no mundo possam ser diminuídas pelo sol da imortalidade. Então, é esse o convite, que possamos estar plantando o bem, auxiliando seja quem for, né? Para que nós possamos estar nesse planeta na mesma faixa de vibração, na faixa do amor, do bem, pensar bem, né? Então, é essa mudança que o Espiritismo nos oferece. O Evangelho de Jesus, as virtudes que nós temos que trabalhar em nós, não é? Então, quando nós já estamos despertos, porque a mentora diz que a nossa consciência ainda é consciência de sono, que nós ainda não estamos despertos, mas nós já podemos estarmos trabalhando nesse processo da reforma íntima, né, do processo do autoconhecimento, para que a gente possa despertar nossa consciência, né? Porque há quantos milênios nós vamos repetindo a mesma coisa? E agora, se nós não fizermos esforços para se desencarnar, voltar na Terra, né? Nós iremos para mundos mais sofridos. E quem quer? Chega de sofrer, né? A gente quer agora é, desfrutar dessa consciência cósmica, desses valores que Jesus nos apresentou, né? Então, ela diz que as mudanças que vêm se operando, elas trazem valiosa contribuição, que é a erradicação do sofrimento, das paisagens espirituais da Terra. A dor momentânea que nos fere, nos chama para que possamos observar as necessidades mais imperiosas de seguir a correnteza do amor e da paz. Então, é isso. A dor momentânea que nos fere, ela nos chama para que possamos. Olha, a dor é o convite, é ela que nos impulsiona para nos melhorarmos. Então, vamos prestar atenção na nossa dor, nos nossos. Eu não quero mais isso para mim, eu quero realmente me preparar para essa terra que está
nascendo, né? Esse novo momento da Terra, esse momento de transição. Então, a mentora segue dizendo que logo passado o período de aflição, vai chegar o período da harmonia. E até lá, todos os investimentos devem ser de bondade e de ternura, de abnegação e de irrestrita confiança em Deus. Olha que lindo, né? E a gente vê no Livro dos Espíritos, na pergunta 737, que é dos flagelos destruidores, e diz que aquilo que nós entendemos por flagelo faz parte da necessidade da evolução. Então, a gente é um processo da Terra, a Terra ainda é um planeta novo, né? Dentro da, da nossa órbita terrestre, ele tem apenas 4,5 bilhões de anos, mas em comparação aos outros planetas, ele ainda é um planeta em fase de adaptações, né? Então ele ainda passa por mudanças, ele está ainda se ajustando, e o progresso, ele nunca para, né? Ele é constante, é eterno, né? Então a gente tem que ser assim mesmo. Tudo quando parece que está num caos, simplesmente é para esperar a bonança, né? Então, para que possamos evoluir alguns anos, aquilo que teríamos levado séculos para conseguirmos, né? Nós então temos essa oportunidade. E a gente vamos refletir juntos agora, né? E perguntarmos: será que estamos dando valor ao nosso processo evolutivo moral? Que é esse o propósito de nós estarmos aqui, é para isso que nós reencarnamos, né? Para nossa evolução moral. Será que estamos nos esforçando para nos tornarmos pessoas melhores? Será que estamos nos conectando com Deus através das nossas orações? E tem uma página que a Joana diz que a oração é um sublime instrumento de que a criatura humana deve utilizar-se para a nutrição da alma. É muito lindo isso. Está no seu último livro, Vidas Vazias, no E ela continua dizendo que sempre, em qualquer circunstância, a oração é o tônico vigoroso que estabelece o equilíbrio e mantém a paz. Energia poderosa restabelece o ânimo do orante, enquanto esse procura sintonizar emocionalmente com as fontes geradoras da vida. Olha que lindo. Então, a oração nos conecta com os benfeitores, né? Ela nos conecta com mentes que estão na mesma faixa de vibração. Então, nossos pensamentos se unem, se alimentam. E quando volta, o meu pensamento não é só meu, ele vem recheado daquelas vibrações com aquelas mentes que foram conectadas. Isso é muito bonito. E da mesma maneira, se eu penso mal, eu também me conecto com mentes que pensam mal, né? E quando o meu pensamento volta, não é só mais o meu, ele está também recheado dos pensamentos daquelas mentes que foram conectadas. Então, as intuições que nós recebemos através da prece, quando eu oro, quando eu faço esse exercício de me comunicar com Deus, eu estou me conectando com essas mentes,
e aí eu recebo auxílio, eu recebo intuição, tudo ali nesse momento de que a gente está em conexão com o divino, né? E no seu livro Vidas Vazias, a mentora nos diz, no capítulo 11, ela diz que mentes poderosas do mundo espiritual inferior infiltram ideias torpes nas nossas mentes psíquicas e, não possuindo energia saudável para arrebatar as amarras magnéticas nas quais organizamos. Então, quando você não tem o hábito de orar, não tem o hábito do evangelho, é como uma lâmpada, ela está sempre acesa dentro de nós. Então, se eu não tenho, eu estou vulnerável. E mentes poderosas, ela diz, do mundo espiritual inferior, eles te entorpecem. Você fica anestesiada, fica como marionete ali. E aí você não tem forças para se libertar dessas amarras magnéticas. E então essa importância da oração. Porque quando eu oro, eu saio dessa sintonia, eu me banho dessa energia salutar, eu estou em conexão com os bons espíritos, então eu estou protegida. Então vejamos a importância da oração, né? E da vigilância dos nossos pensamentos, né? Então era isso que nós tínhamos para refletirmos juntos hoje. Vamos ver quem está aqui conosco hoje. A Danica, a Patrícia, a Marcela, que graça, que bom ter você aqui, Marcela, querida. Comentários aqui. Oi, Dani, querida, boa noite. Boa noite a nossa querida Patrícia, boa noite, minha linda, tudo bem? Então, é isso. Eu espero que a reflexão de hoje tenha trazido valores, né? Acrescentado valores no nosso dia a dia, para que a gente possa se fortalecer, né? Para essa nova era que estamos se adentrando.